Seja bem-vindo ao Connect Podcast, esse bate-papo que a gente faz com as principais referências que a gente vê no município aqui em Trindade e também falando sobre aspecto nacional e mundial também. A gente vai dar uma pitadinha sobre esse aspecto. E hoje com convidados muito interessantes, muito importantes aqui para a juventude. Olha só, a gente vê essa mudança que a gente está tendo na política nacional. A gente está vendo que o jovem está se interessando cada vez mais. E a gente tem essas ilustres celebridades aqui, a Késia e a Bia, que hoje a Késia, como presidente do novo jovem em Trindade, e a Bia, fundadora do Jubra, Jovens Unidos pelo Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vinda, Késia. Obrigada. Fala um pouquinho sobre vocês. Pode falar. Vou começar? Oi, gente. Muito prazer. Sou a Beatriz Nunes, mais conhecida como Bia, né? Todo mundo pegou o nome Bia. Tenho 22 anos. Hoje estou terminando a faculdade de Direito, né? Cursando Direito. E aos 14 anos comecei a me interessar por política, mas eu não gostava antes. Eu gosto sempre de frisar isso, que é o perfil de muita gente, né? Sim. Mas pela questão da doutrinação mesmo da escola, né? Pelo posicionamento dos professores, eu comecei a perceber que algumas coisas que eles falavam não era muito correto, de acordo com aquilo que eu estudava, que eu vivi, né? Que eu fui criada, minha criação de casa. E aí eu fui me interessando por política e logo depois juntei com os amigos, criei um movimento até se tornar o nome Jubra. Então, por muitos anos a gente fez palestras, eventos. Foi o auge, eu acho que do Brasil, que os jovens começaram a se despertar, né? Lá para 2021, 2022, mais ou menos. Sim. E hoje estou focada mais nos estudos, mas ainda, né, atuando, assim, nem que seja nos bastidores, né, nessa parte política que é muito importante. E Bacana. queria agradecer aqui o convite, né, tão honrada de revê-los, né, amigos queridos. E creio que vai ser um bate-papo muito edificante. Obrigado. Késia? Bom, gente, meu nome é Kézia Rodrigues. Como o Léo falou, eu sou a atual presidente aqui dos Jovens de Trindade, Juventude, pelo Partido Novo. E, assim como a Bia, eu também não era muito focada em política, né? Mas vai chegando ali para o ensino médio, você vai começando a ter aquela necessidade de estudar mais para a faculdade, e aí você começa a perceber que muita coisa que você ouviu sua vida toda na sala de aula não é bem assim. E aí você começa a se posicionar na sala de aula e vê uma certa resistência em relação ao posicionamento, principalmente quando você é de direita. E aí foi onde tudo começou e eu comecei a ser uma militantezinha. E aí eu comecei a me envolver mais com política, a me interessar. Atualmente também curso direito. E nós estamos aqui para buscar fazer uma diferença através da juventude, porque eu acredito nessa juventude. Por mais que a gente olhe, a gente bate o olho e fala assim, ah, será? Mas eu acho que a gente pode fazer algo novo. Amém. Nossa, amém. Que bacana. E eu acho um ponto assim interessante, que muitas vezes a gente vê a importância que é o jovem estar se interessando por política, falando, entendendo sobre a política. E aí a gente escuta o pessoal falando, não, a gente tem que realmente, você jovem, se interesse mais. Mas não é muito bem assim que funciona. Não basta você falar, é importante para o seu futuro, nem por isso as pessoas vão estar aderindo. E aí eu fico curioso, como é que foi o início? O que que chamou a atenção? O que que foi aquele gatilho? Aproveitar que você falou por última hora, Kézia. O que que foi esse gatilho? Como que começou? E quais são os projetos hoje? Quando começou o meu interesse em estudar mais política, foi um dia, eu estava na sala com a minha família, e eles estavam falando sobre o impeachment da Dilma. E até então eu tinha lido no meu livro de história que não era muito assim, que a Dilma foi tirada mais porque ela era mulher e tudo mais. E aí eu citei isso na minha sala de família, nunca vou me esquecer. E aí eu falei assim, ai gente, nossa, mas não foi assim que eu estudei na escola, não. Aí eles falaram assim, pera, mas o que você ouviu na escola? E aí eles começaram a me mostrar. E me mostrar de fato com dados e jornais, investigação, e eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Eu tô praticamente sendo enganada. E ele começou, né? E aí, quando eu levei isso pra sala de aula, eu fui muito retalhada. E aí eu falei assim, cara, o que que tá acontecendo, né? Então, desde cedo também, dentro de casa, eu fui conduzida a me posicionar, a pesquisar, a questionar. Meu pai é uma pessoa muito conhecida por questionar muito, às vezes até demais. Então, ele me criou para isso. Então, ele me criou como uma pessoa que questiona. E aí, eu comecei a questionar. E sobre os projetos que a gente tem hoje, é desenvolver jovens que questionam. Eu sempre falo para os meninos que estão junto aqui no Novo, questionem, pesquisem, estudem, porque isso é muito importante. No último podcast, a gente até comentou sobre eles não acharem muito que tá na hora, sabe? Eles pensam, não, quando eu tiver a minha casa, talvez o Estado, eu deva me preocupar com a situação do Estado. E aí eu começo a falar assim, cara, você já percebeu que, por exemplo, sei lá, uma coisa que você gosta, eu gosto de um energético. Toda vez que você compra o seu energético, parece que ele tá mais caro.
é imposto. Aí eles ficam tipo, eu falo assim, até o energético que você compra tem imposto. Então, assim, comece a perguntar mais, questionar mais, discutir mais, pesquisar mais. Então, esse é o objetivo aqui do NOU, sabe? Criar uma juventude que se posiciona, que questiona e que não se rende à doutrinação. Que bacana, muito interessante ver isso. E eu até, com esse gancho, pensei que, como assim, no livro de história falou que ela foi tirada por ser mulher? Eu fico assim, e pra quem viu tudo acontecendo e começa a ver isso no livro, parece que é aí que você percebe, isso se chama doutrinação. Agora que eu tô vendo de fato o que que querendo criar uma narrativa distorcendo o fato, né? E aí você, como é que foi esse princípio aí? Como que começou? Nossa, é muito interessante como as histórias são tão parecidas, né? E a Kézia falou algo tão importante sobre essa questão de questionar. Eu acho que a natureza do jovem é essa questão da rebeldia. E hoje Sim. ser rebelde é ser conservador. Exatamente. Porque na escola, quem nunca, né, perdeu uma amizade por causa de política? E aconteceu mais ou menos comigo assim. Eu comecei a questionar os professores por incentivo do meu pai mesmo. A gente até vindo pra cá, a gente tava comentando e eu não lembrava. Que quando eu comecei a falar, porque a professora falou isso, aí meu pai mostrava fato, eu falava, não, mas minha professora sabe mais que o senhor. Então, assim, olha o nível que eu chegava, eu não lembrava disso. E aí, com o tempo, né, conversando muito, muito diálogo mesmo, eu fui pesquisando, estudando de fato, tendo essa questão de será que é isso mesmo? E pesquisando e via o outro lado da moeda, não é assim, né? Uhum. E aí, aos poucos, eu fui realmente desenvolvendo. E eu lembro que uma das coisas mais ousadas que eu fiz, que eu fico até olhando hoje, assim, gente, como é que eu tive, né, tanta ousadia mesmo? Foi quando entrou a pandemia. E eu queria muito, né, começar a gravar conteúdo, já tava nessa sede de unir com mais pessoas. E eu lembro que eu vi no meu livro de história muitas mentiras sobre, por exemplo, falando que Hitler era de direita, essas coisas assim. Nossa, E aí eu peguei o livro de história e gravei um vídeo só questionando. Gente, aqui fala isso, mas se a gente for analisar isso, é mais característica disso, aquilo. Eu só questionei. Eu não deixei o vídeo, tipo assim, é isso que eu acho, você tem que acreditar nisso. Não, eu só questionei. E eu lembro que a sala toda, assim, a escola fez um movimento para poder ir lá comentar, me cancelar. E aí, quando eu comecei a entender que às vezes ia ser um processo difícil, aí a gente vê que a gente tem que estar do lado da verdade. Sim. Que é uma escolha. E é necessário. A Kézia falou, foi necessário ela pesquisar. Foi necessário ela ver que às vezes os fatos que ela estava recebendo não eram fatos, eram mentira. E as pessoas, até mesmo que amam ela, da família dela, estavam realmente com o lado da verdade. Então, é muito importante o jovem ter essa busca. E eu comecei assim, comecei analisando. E aí, na escola mesmo, eu comecei a pegar os temas. Quando eu via que eu não estava, assim, segura em algo, eu ia pesquisava. E eu acho isso muito importante também. O jovem que quer fazer a diferença, às vezes vai com tanta sede de eu vou debater em sala, mas precisa ter uma base, né? Precisa estudar, Exatamente. precisa ter esse hábito da curiosidade. E também ser aberto, né? Porque muita gente às vezes começa a estudar e tanto, tipo assim, ter uma verdade absoluta que até mesmo aquilo que ele às vezes já tá até na modinha, falar, sou de direita, mas se você perguntar, às vezes ele não sabe quem são os fundadores do conservadorismo, quem foram os grandes nomes da política antes, né, dos políticos que a gente vê hoje. Então, assim, é muito importante a gente ter essa virada de chave. Sim. E foi também na mesma época também, ensino médico, eu comecei a ter esse interesse, mas eu acredito que família é fundamental. Ouvir pai e mãe, desenvolver realmente a amizade que vai durar. Eu abri mão de muitas amizades. E aí Deus foi trazendo também outras amizades que pensam como nós, né? Então, assim, foi uma trajetória aos pouquinhos, né? A gente comenta assim como se fosse um caminho longo, mas foi tenso. Foi um caminho que foi quebrando mesmo paradigmas da mente, aquilo que a gente acreditou a vida inteira. E aí, aos poucos, o conhecimento realmente, a verdade, liberta. Nossa, que bacana. Muito legal isso. E eu entendo que, há algum tempo atrás, basicamente você falar sobre conservadorismo, falar sobre família. Olha só, não entra nem na política, fala sobre família. Éramos ilhas que estavam sem entender, sem ver o que aquilo poderia gerar. Hoje não, hoje já está mais estabilizado, hoje direita é um movimento forte, veio para ficar, apesar de que existem essas vertentes políticas que estão tentando abafar a direita e tal, não é por conta do movimento em si, né? É o pensamento das pessoas. Hoje a gente está tendo essa facilidade de se comunicar, né? A informação descentralizada distribuída está proporcionando isso. E é isso que eu estou vendo. A gente está hoje consegue falar com muito mais abertura. Tem um público com quem você vai conversar ali. Tem aquele pessoal que vai tentar te cancelar. É normal, né? Viva os haters. Obrigado, gente. Então, Dá um engajamento. Dá um engajamento, ó. Obrigado. Né? Agora, o detalhe que eu achei interessante. Você falando sobre conservadorismo, o pessoal está tentando entender. Hoje, eu vejo que é necessário a gente ter clareza do que a gente está falando. E de forma simples. E eu vejo o pessoal falando, assim, muito sobre
conservador, direita, esquerda e tal. O que que é direita? O que que é esquerda? E eu queria colocar um pitaquinho aqui rápido sobre o que que seria direita e esquerda na minha visão. A esquerda, ela é a favor do Estado grande. Então, quanto mais Estado, mais a régua vai para a esquerda. E a direita seria o quê? Liberdade individual. Quanto mais o indivíduo, mais a direita. Por que que eu falo dessa forma? Porque é importante ter clareza para o pessoal que vai comentar também. É muito fácil a esquerda se travestir com as pautas da direita. O pessoal vai à igreja. O Lula vai na igreja quando está em campanha. Então, por que que outros candidatos também, às vezes não tão conhecidos, começam a observar, nossa, realmente, ó, a direita é um movimento grande, é forte. Eu vou entrar aqui, vou me aproveitar dessa onda. É normal, eu vi isso acontecer. Então, se você que é conservador, você é de direita de fato, quer colocar um filtro em quem é de direita e esquerda, é só você colocar. Ele é a favor de mais Estado Sim. ou é a favor de menos Estado, mais indivíduo, mais liberdade para poder empreender, para poder trabalhar, para poder fazer, liberdade de falar também, né? Hoje a gente tá vendo que corre muito risco a nossa liberdade de poder estar expressando as nossas ideias aqui. Então, se o cara a favor do controle máximo do Estado, é esquerda. Você pode estar achando que tá na direita. Não porque eu sou a favor da família. Eu quero que o Estado proteja a família, que o Estado. Não, não, não. É família, é pai, mãe que Exatamente. deve ditar. E eu vejo o exemplo de vocês, eu achei isso tão bacana. Olha só, começou aonde? Na raiz. A família, de fato. Eu achei isso fantástico. Gostaria de conhecer outras pessoas também, outros jovens, que começaram essa jornada através das amizades, pra gente também traçar esse paralelo. Mas só da base que vocês dois estão trazendo, a gente já tem um ponto de partida. Olha só, a gente precisa focar mais na família. Porque muitas vezes, aquele jovem que vai pra faculdade e é facilmente cooptado ali, é iludido, ele é encantado pelos dizeres ali, para aquelas mentiras, né? Aquele conto de fadas da esquerda, é porque muitas vezes não teve um pai ali presente, a mãe, os familiares não estão ali próximos. Então, é terreno fértil para esse pessoal da esquerda começar a iludir, né? Ludibriar. Beleza, tendo dito isso, eu gostaria de ver um pouquinho sobre a visão de vocês sobre esse espectro. Direita versus esquerda, o pessoal se simulando. O que que vocês acham? Falei, Cass. Então, é muito interessante quando a gente aborda o tema conservadorismo e liberdade, né? Porque as pessoas misturam um pouco. Mas o conservadorismo que a direita prega é um conservadorismo que provém da liberdade estatal. Porque quando você tem uma interferência do Estado muito grande, ele pode até mesmo entrar dentro da igreja. Igual, por exemplo, eu acho que também, quando a gente fala aqui de família, né? Eu nunca me esqueci, por mais que eu era muito nova, uma vez que a minha mãe foi em Brasília numa manifestação, porque estavam querendo obrigar as igrejas a fazer casamentos homossexuais. Era uma imposição do Estado Uhum. dentro do âmbito religioso. E eu queria, porque eu queria ir. Minha mãe falou assim: não, menino, você é muito novo, você é perigoso. O povo chegar lá pra bater na gente, eu não vou deixar você ir lá. E eu falei assim: ai, meu Deus. E aí 4 anos. E eu lembro disso. Eu lembro dela reunir com o pessoal da igreja e ir para Brasília nessa manifestação. Então, tem esse lado. A gente preza pela família e pela autoridade da família, por exemplo, como a gente estava comentando sobre a educação dos filhos, né? Então, a autoridade da família no filho. Então, o pai e a mãe como aquele que protege e cuida do filho, e não como a criança e o filho como algo que pertence ao Estado. Então, esse é o Uhum. conservadorismo da direita. Então, quanto mais a gente prega uma liberdade estatal, a gente dá autoridade para que a família crie os seus filhos na fé que eles querem, na religião que eles querem, do jeito que eles, claro, né, desde que não esteja maltratando a criança, mas aqui a gente falando sobre igreja, quando a gente olha para os princípios bíblicos, a gente vê uma família que vem para a glória de Deus. Então, um pai que ama sua esposa, ao ponto até mesmo de dar a vida por ela, pelos Sim. filhos, filhos que honram os pais, que escutam os pais. Então, esse conservadorismo que a gente busca e sobre a liberdade do indivíduo em relação ao Estado. Quando a gente fala sobre direito em relação à liberdade, é algo que eu até comentei com meu amigo no último episódio que a gente fez. Sobre a questão de cada vez mais nós sermos livres, não somente em relação à economia, mas também à liberdade de expressão, que é onde também envolve Sim. a liberdade de Sim. fé, né? Então, quanto mais nós formos livres do Estado em relação a isso, mais nós vamos poder desenvolver a individualidade. Essa é a diferença entre a direita e a esquerda. Porque a esquerda, ela se apropria muito das minorias para criar a sua maioria. Não é Uhum. que a esquerda ela tem uma maioria, ela se apropria das minorias. Então, quando a gente vem e fala do indivíduo, independente se você é homem, se você é mulher, você é um indivíduo, você possui direitos, e quanto mais livre você for do Estado para seguir a sua vida, gerar o capital, ter a sua liberdade de expressão, melhor é. Que bacana. Como que eu vou falar agora depois dessa aula?
Mas você bateu num ponto muito interessante, Kézia, que é a individualidade, né? Uhum. O conservador é aquele que ele acredita nos direitos individuais e acredita na liberdade de defendê-los, né? O contrário de conservador revolucionário, né? No caso, quem está no lado da esquerda. E o revolucionário, ele quer destruir tudo aquilo que foi construído para colocar uma nova ordem. O conservador não, ele quer conservar, mas modificar. Tem muita gente que tem esse pensamento diferente, que acha que conservador não quer modificar nada, que é retrógrado, que é aquela pessoa que quer... O pessoal até fala, igual anos 50. Não, a gente quer mudanças, mas que não sejam drásticas, mudanças que vão conservar aquilo que funcionou e mudar aquilo para melhor também. Então, assim, se a gente for olhar, tem pessoas que são até mesmo de esquerda, que acreditam nos políticos de esquerda, mas têm comportamentos conservadores. Sim, Acreditam na verdade. família, querem que a opinião deles seja realmente respeitada e não colocada como um grupo, né, no coletivo. E eu até brinco, né, que foi assim que eu me descobri uma conservadora. Porque eu, como cristã, eu acredito em todos os bons costumes, eu acredito na estrutura da família, que é o núcleo, o primeiro núcleo social de uma pessoa. É ali onde ela é a base da sociedade. Sem a família não tem como ter uma sociedade, porque é ali onde começa e é ali onde Simples termina. assim. É exatamente isso. Agora, quando é o revolucionário, aí ele não importa com o que você pensa, você tem que aderir ao movimento. Eu lembro que uma vez eu discuti com um professor em sala de aula sobre feminismo, e eu lembro que ele comentou assim, que eu tava falando, né, contra o feminismo, e ele falou que ou uma mulher poderia ser feminista, ou machista, ou nazi-feminista, nazi-feminista ou um outro nome que ele usou, que seria, tipo, feminista muito radical. E eu falei, não, professor, eu não me encaixo em nenhum dos três. Eu não sou machista, e eu não me considero feminista, eu não acredito no movimento feminista, então como que o senhor quer me rotular? E era engraçado que a aula anterior ele tinha falado exatamente disso, da gente não rotular as pessoas, mas o comportamento dele revolucionário era assim, era querer colocar um coletivo. Então, eu acho que uma das coisas também muito importantes para quem tá começando a entender política é isso, é analisar. Opa, peraí, essa pessoa que tá prometendo, sei lá, uma revolução socialista que vai vir acabar com tudo que a gente construiu, por isso que eles não prezam pela meritocracia, né? Eles querem algo totalmente, até uma utopia, né? Que não tem como funcionar. Então, o conservador não, ele é mais pé no chão. Ele é até, às vezes, negativo, porque ele olha para a realidade, não para uma fantasia. Sim. E o conservador é isso, é quem também busca continuar aquilo que foi bom. Agora, eu queria pontuar uma coisa interessante, até para os jovens de hoje. Muitos que até mesmo falam que defendem a família, que são cristãos, às vezes estão indo com atitudes que não são conservadoras. Então, a gente também precisa olhar para isso, precisa olhar para o caráter. Quantas pessoas, às vezes, querem se envolver mais com a direita, mas precisa ali uma mudança de caráter, precisa mudar, né, os hábitos. Então, assim, até deixar pro pessoal que tá assistindo a gente. Se você quer, de fato, influenciar, se você quer ser uma pessoa que é referência, você precisa ter referência na sua vida pessoal primeiro. Porque o conservador é isso, ele não é um ativista por natureza político. Ele primeiro preza por aquilo que é pessoal, a família, os bons costumes do trabalho dele, ele ter a dignidade através do trabalho. Então, é importante isso também, né? Se uma pessoa quer mudar o mundo, é aquela história, você começa arrumando a sua cama. Você começa colocando em ordem aquilo que na sua vida vai ser essência. E às vezes você não precisa nem falar, sua vida vai falar, né? O seu testemunho vai falar pelas pessoas. Então, conservador também é isso, é aquela pessoa que às vezes nem quer se envolver, mas se envolve porque aquilo que é essencial para ele tá em jogo. Que são os valores dele, os princípios dele. E se ele não lutar, hoje a gente tá correndo esse risco. Se a gente não lutar pela nossa liberdade, se a gente não falar, se a gente não buscar, vai ter alguém que vai falar pelos nossos filhos. Vai ter alguém que vai educar os nossos filhos. Vai ter alguém que vai estar lá no governo. Vai ter alguém que vai estar nas instâncias de poder, em todos os outros lugares, fazendo o que a gente deixou de fazer. Caramba, muito bacana. Que conteúdo rico que a gente traz aqui. Muito legal essa discussão. E traz dois pontos que eu achei interessantes. Primeiro, a questão da família. Durante muito tempo, a família, o pai, a mãe, começou a terceirizar a educação. Por conta do trabalho, muita correria e tudo, não? E eu vi uma época em que falava assim, a escola educa. E tá errado. Hoje, nem ensinar não tá ensinando. Malemar tá conseguindo fazer isso, mas educar, quem educa é pai e mãe. Exatamente. Então, durante muito tempo ficou normal, foi comum. A escola educa, porque seu professor não tá te educando direito. E isso tá errado. Quem tem que transmitir valor, quem tem que falar sobre o que é certo ou errado ali, é o pai e a mãe. Então, a gente... Sobre essa questão da diferença do cara de direita. Ele não quer que o Estado comece a ensinar preceitos de direita. Não. Quero que o Estado saia da equação para que o pai possa ser livre e educar o seu filho. Inclusive, em educação no lar, na casa, homeschooling. E lá fora. Existem vários países que isso é comum, é normal e incentivado. Aqui no Brasil é proibido. Porque o que a gente vê? A educação, cada ano que passa, tem mais e mais dinheiro sendo injetado lá. E a qualidade, cada dia, pior. Então,
Qual que é o propósito disso? O Estado não consegue ministrar a educação de forma adequada, mas quer proibir o pai de fazer da forma como ele acha melhor. Por quê? Aí entra a questão da doutrinação. Tudo isso que a gente trouxe até agora, sobre o livro de história sendo distorcendo a realidade ali, a gente vendo isso acontecer, e aí a gente começa até a desconfiar, né? Quantos livros de história não retratam as coisas que, na verdade, tá completamente errado, completamente equivocado? Será que a gente pode realmente confiar naquilo que é ensinado na escola? Então começa a perder a credibilidade a escola. E o outro ponto que você comentou sobre essa questão do o conservadorismo e o revolucionário. É muito engraçado falar sobre o revolucionário de esquerda. É o revolucionário que quer manter um status quo para aqueles que estão no topo que estão no poder se manterem daquela forma. Não faz sentido, eu não tô mudando nada. Eu tô conseguindo destruir a base da família, sim, porque eles atacam diuturnamente a família, os valores cristãos. Eu quero destruir tudo isso que, digamos, seria o conservadorismo para manter aqueles que estão no poder hoje do jeito que tá. Então, que revolução é essa? Não faz sentido. E é outro ponto assim que a gente critica muito, mas que a gente tá vendo essa juventude começar a perceber desde cedo, porque esses adolescentes de 40 anos que moram na casa dos pais ainda, esses revolucionários de internet, né? Eles são acostumados com as frases feitas. A utopia do socialismo, que vai dar certo. Não, esse socialismo é que eles não aplicaram direito, por isso que deu errado lá. O que a gente vai fazer vai dar certo e tudo. Eles estão acostumados com essas frases feitas porque eles não foram ensinados a pensar. Porque a doutrinação nas escolas foi muito bem feita. Então, como ele não tem que pensar, qualquer rótulo, qualquer frase bonitinha que eles colocam, eles aceitam. Hoje, a gente tá sendo ensinado a questionar. Não, questiona essa verdade aí, não precisa aceitar tudo do jeito que é, não. Não precisa aceitar o jeito que eu tô falando, não. Mas começa a se perguntar se isso faz sentido. Esse tá sendo o principal ponto que tá implodindo esse pessoal. Porque, em resumo, a gente tem dois níveis na esquerda. Aqueles que doutrinam e aqueles que são doutrinados. Aqueles que estão no topo do poder, que querem manter as coisas como eles estão, e é onde você falou que fragmenta aquelas minorias. Então, eu vou somar várias minorias, eu vou dar um pouquinho pra cada um aqui, vou falar que eu vou lutar por eles, né? Não, a direita não luta, a direita quer acabar com vocês. Eu que estou defendendo. Mas aí, o negócio não fecha. Você vai colocar a matemática ali, não casa. Um quer ter mais privilégio do que o outro. Hoje a gente tá vendo essa autofagia da esquerda. É o cara ali que... Não, mas eu sou mulher, então tenho precedência diante de você que é negro. Ah, não, mas a outra é mulher trans, então tem precedência sobre você. Parece não, que é uma competição. É uma competição. Quem tem mais privilégio ali, quem tem mais lugar de fala, e tá virando uma bagunça. E eles estão se implodindo. Essa que é a vantagem. Agora, quando a gente fala sobre essa descentralização, porque, em última análise, o cara que é da direita, o cara que prega por liberdade, ele não vai simplesmente aceitar tudo que o cara lá, o líder supremo falou, mas peraí, isso aí tá errado. A gente não pode defender isso. E pronto, já cai por terra. Na esquerda, não. O líder máximo deles falou, desse jeito. Ah, sim, não, precisamos odiar o Trump. Ah, odeio o Trump. Então, não, agora o Trump é legalzinho. Ué, agora tem que defender. Ah, vamos defender o Trump. Então, eles rezam a cartilha assim, de cima a baixo. E não entendem que essa falsa revolução que eles estão fazendo é para manter o status quo, manter esse pessoal de cabeça branca lá no poder. É isso que eles não estão vendo. E a revolução que a gente está vendo é a descentralização. É por isso que o sistema não gostou do Bolsonaro. É por isso que eles fizeram tanto esforço. Não é nem por conta das ideias do conservadorismo. Foi por conta da descentralização. As pessoas debatendo, falando sobre isso. Menos poder no Estado, mais poder pro indivíduo. O sistema não gostou disso. Eles fizeram de tudo. E hoje, a gente espera que ele não se torne um mártir, né? Porque o sistema parece que tá querendo realmente eliminar o Bolsonaro. Você vê, ele saiu do poder, eles achavam que acabou o Bolsonaro, né? Ele só tinha um poder institucional. Ele continuou com força, levando milhões nas ruas e tudo. Aí o que eles fizeram? Não, vamos deixar ele inelegível, porque eles estão achando que ele vai voltar, aí então continuam apoiando. Deixou inelegível, ele continuou forte. Ah, não, vamos acusar ele, vamos tentar prender. Prendendo, não adianta. Porque é um movimento, são as pessoas. As pessoas entendendo da realidade, percebendo tudo o que está acontecendo aqui, que está fazendo a diferença. E por isso que a gente está vendo a direita crescer, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. A gente vê a América Latina. Tá tudo sendo limpado, assim, essa onda da direita que tá varrendo esses dogmas, essas crenças da esquerda. E é interessante que isso traz tanto debate pra gente levantar, né? Por que eles atacam, né, a nossa fé? Por que eles atacam os cristãos? Por que eles atacam a igreja? Porque eles precisam que as pessoas tenham fé no Estado, na doutrina. E aí eu vou só deixar o gancho pra vocês. Quero saber o que vocês acham. Quer começar, Kézia?
Muitos assuntos, né? Falando até de mártir, assim, recentemente a gente teve a morte do Charlie Kirk, né? Que inclusive usava uma blusa escrita Freedom, liberdade. E era quem ia lá pra debater, né? Então, assim, foi uma morte que me pegou muito, porque eu não conhecia ele, mas depois que aconteceu, eu comecei a pesquisar sobre a vida dele. E ele começou o projeto do Turning Point com 18 anos, então ele começou um jovem. Caramba, que legal, hein? E ele sabia como negociar, ele começou a construir a base. E até é interessante, o pessoal fala que depois que assassinaram ele, tiveram outros Charlies que surgiram, né? Milhares de jovens nos Estados Unidos todos se filiou ao movimento Turning Point e eles estão continuando fazendo os debates. Então, assim, ele foi aonde é o futuro, que são jovens. Né? Tem uma frase que às vezes fala muito na igreja que é: as crianças não são a igreja do amanhã, são a igreja do hoje. E eu acho que assim, cabe muito bem para esse contexto da política, porque os jovens, eles não são os políticos de amanhã, eles serão quem vai estar em todos os cargos de poder hoje. É hoje que a gente vai decidir, porque é hoje que com 16 anos você pode sim, e obrigatoriamente com 18, tirar seu título de eleitor, mudar o rumo do seu país. Então é hoje que o jovem tem uma importância e um dever. E aí até falando do Charlie, né, ele tinha uma frase que ele falava assim, mas eu não sei se eu vou conseguir ser tão fiel, mas ele falava que ele apostava nas crianças homeschoolers, porque elas serão as que dominarão o futuro, né, que realmente estarão, né, fazendo a diferença no futuro. Sim. E faz muito sentido. A gente tava até comentando, eu não sei nem se você tinha ouvido, mas eu tava comentando com a Kézia antes da gente começar, que eu tô estudando muito educação domiciliar. E uma das coisas que a gente vê é que a escolarização só prepara a criança e o adolescente para a prova. Para a prova, para o Enem, para testes, para passar. Ali você tá na mesma sala com pessoas da mesma idade, querer que elas tenham o mesmo nível, não desenvolver as habilidades particulares. Já o homeschool, ele faz aprender a aprender. Sim. E é isso que a gente começou. A gente começou a estudar e aprendendo assim. Porque na escola, infelizmente, eles falam tanto de pensamento crítico. Quem nunca ouviu em sala de aula pensamento crítico? Mas como que você vai ter um pensamento crítico se só é mostrado um lado pra você? Como que você vai ter um pensamento crítico de você realmente pensar individualmente e criticar olhando todo o contexto macro, se você só consegue ver um lado, aquilo que só te entregam? Aquilo que só fala. Crítico de você poder pensar só o que eles querem que você... Ó, você pode ser crítico, mas é só dentro desse pedacinho aqui. E criticar eles não pode, não. Não, jamais. Então, assim, é muito interessante como que a gente, quando sai fora da caixinha, a gente vê como que o sistema é assim. E até entrando nessa questão de estar em todos os lugares, às vezes até o pessoal que vê a gente acha que você estar influenciando na política é só você ter um cargo. E não! Exatamente. A gente precisa... O Olavo de Carvalho falava isso, até mesmo que Antônio Gramsci falava sobre isso, que precisa estar em todas as instâncias de poder para ter a guerra cultural. E a gente vive a guerra cultural. Sim. E aí hoje a gente está precisando fazer o que a gente deixou de fazer há muito tempo, que é formar bons advogados, formar bons médicos, todas as áreas, formar bons professores. Às vezes, uma pessoa que está na sala de aula vai influenciar mais se ela estudar e lá no futuro ser um professor do que hoje debatendo em sala de aula. Então, assim, é pensar a longo prazo e não a curto prazo. Verdade. Eu acho que o conservador, quando ele vai ser ativista, ele tem que ser um ativista com propósito. Porque quem é ativista só por ser ativista, aí sim é quem quer ser revolucionário, que fala e vai assim, igual o Léo comentou. Uma hora tá falando que tal pessoa é fascista, aí outra hora vai falando assim, ó, chamando Israel de nazista, gente. Tipo, esse é o retrato. Isso aí mostra exatamente do pessoal o que é a doutrinação na mente da pessoa. Porque ela fala coisas completamente antagônicas. Negócio que é tão absurdo na mesma frase, a gente olha assim... Mas pra ele, não, foi colocado aquele chipzinho, foi implementado aquele códigozinho na cabeça dela, ele fica repetindo, como se fosse verdade. Ela nem para pra pensar no que tá falando. É um bando de imbecil de verdade. É o tal do idiota útil. Sim. Não faz... Não. E o pessoal se acha inteligente. Se acha super. Eu olho assim... Os intelectuais. Nossa. Isso que o Léo falou, e a Bia também trouxe um pouco sobre a doutrinação, deles sempre repetirem, é muito sério. E eu já presenciei isso, gente, de tantas formas que vocês não fazem ideia. Por exemplo, um caso que eu já trouxe aqui no podcast da juventude, mas que eu sempre faço questão de trazer, quando a gente foi no CONUNE, né? Que é o evento promovido pela UNE. Gente, eles ficavam gritando que a gente era fascista, e que a gente era racista, e que a gente... Só que
O que que a gente estava fazendo lá? A gente estava representando a direita. E agora, se você para e pergunta para eles o que é o fascismo, eles não fazem Não ideia sabe. do que é. Eles não sabem te dizer o que é. Eu falo porque meus amigos da política, ainda mais quando é homem, porque a gente evita mulher e por conta que sempre acaba Nossa, dando teve briga, né? até briga física Sim, mesmo, né? da briga Violência. física. Então, os meninos, quando vai fazer pesquisa de campo e a gente sabe que tem a chance de acontecer algum tipo de briga, os meninos vão. Então, eu já vi os meus amigos perguntando e eles não sabendo responder o que que é. Eles não sabem responder o que que é. Eles só sabem gritar aquilo que eles escutaram. Então, para ele, nós somos racistas e fascistas e tudo que for ruim que termina com ista, mas eles não sabem dizer o que é. Outra coisa sobre falar muito e repetir aquilo, na verdade, que você escutou sem saber, é que lá no Conune tinha uma bandeira LGBT estampada na cara do Che Guevara. Chega a ser Esse engraçado. pessoal é muito idiota. E eles se acham, gente, super Nossa. intelectuais. Eles se acham super intelectuais. Eles se acham super inteligentes. Outro exemplo que eu tive, uma amiga, quando eu ainda estava na PUC, uma colega, ela sabia que eu era de direita e ela sempre deixou claro que ela era de esquerda. E um dia eu cheguei na sala de aula, foi muito engraçado. Ela tava com uma sacola da Cacau Show, um iPhone na mão, tinha acabado de comprar um iPad. E aí eu brinquei com ela, né? Eu falei assim, nossa, mas o capitalismo tá opressor, né? E aí ela virou pra mim e falou assim, o que a classe trabalhadora produz, a ela pertence. Aí eu falei assim, queria perguntar sua cara, seu pai que pagou isso aí pra você. Você nem trabalha. E ela virou pra mim e começou a rir, porque ela sabe que é verdade. Então, assim, são pessoas que... Ela repetiu uma frase que ela ouviu, e quando eu sobrepus aquilo, ela não soube responder. Ela teve que ir, porque não tinha pra onde correr, entende? Então, assim, você vê na juventude, uma juventude que, infelizmente, tá indo por esse lado. Então, eles escutam, tomam aquilo como a verdade absoluta, porque, como se diz, foi o meu professor que disse. Se o meu professor disse, tá falado. Entende? Não se questionam. E quando você questiona, eles não sabem responder. Então, lá no Conune, a gente presenciou isso. Gente, eu só fui no último dia. No último dia, estavam com segurança, sabe? Eu acho que nem sei se eu cheguei a comentar isso com Meu você. Deus. A gente teve que levar a segurança. E mesmo assim, não foi o suficiente. Eles pegaram nossa bandeira, rasgaram do na nossa amor, frente. né? Muito Exatamente, amor, isso que é o paz. pior. Outra coisa que eles falam muito é sobre o amor, é sobre o amor. Eu postei esses dias atrás um vídeo, um cortezinho, eu entrei numa trendzinha no Instagram, né? E aí bateu, tipo, 500 mil visualizações. Gente, o que tinha de feminista acabando com a minha raça nos comentários. E eu fiquei assim, engraçada, né? Ela só defende as mulheres quando a mulher tem que concordar com ela. Porque se for do contrário, eu não defendo as mulheres. Entende? Como é uma hipocrisia muito grande e é uma falta de fato, questionar. É a doutrinação. E quando a gente fala aqui sobre qual o interesse do Estado em entrar em tudo que ele puder, é exatamente isso. Fazer com que as pessoas amem o Estado e achar que o Estado é o detentor da razão. Entende? Então, a gente precisa se posicionar cada vez mais como jovens, porque, igual a Bia falou, eu também sou muito adepta a esse pensamento de que nós não somos o futuro, nós somos o presente. Uhum. Não, e um Exatamente. ponto que você levantou aí sobre a fé, sobre as igrejas, eu acho que é muito importante a gente começar a esclarecer essas coisas também, porque tem muita gente que se acha cristão de esquerda. Nossa, Sim. não existe, Ou galera. você é cristão ou você é de esquerda. As duas coisas não tem jeito, né? E sinto muito desabar com esse seu conto de fadas. Porque tudo que o comunismo, o socialismo, ele prega é o fim das religiões. Porque isso que a gente tá comentando aqui, que eles precisam que as pessoas tenham fé no Estado, uma fé cega no Estado, no aparato estatal. E é por isso que a gente vê eles atacando. Só que aí entra aquele outro detalhe que a gente também trouxe aqui sobre as minorias. Então eles precisam se infiltrar, como o Gramsci também falava, não só na cultura, mas também na igreja, né? A teologia da salvação. Aí tem muita gente é muito mais comum católicos de esquerda. Pessoas que não são tão assíduas na igreja, não têm tanto conhecimento sobre a palavra, mas também existem evangélicos de esquerda. E isso é preocupante, porque ou a pessoa não está estudando nada das escrituras, ou a pessoa nem parou para pensar o que é o socialismo, o que eles pregam, e fica nessas frases feitas. A gente precisa realmente falar sobre isso, colocar o dedo na ferida, expor o que é o socialismo, o comunismo, que eles querem realmente acabar com as religiões. Em outros lugares no planeta aí, a perseguição de quem é cristão, eles estão ateando fogo em igrejas, em outros lugares. Você comentou sobre a questão de querer interferir na igreja para obrigar a fazer o casamento. É o primeiro passo. Eles começam assim, eles vão testando para saber, aceitaram, beleza, vamos pro próximo passo. Quando a gente vê, eles estão controlando a igreja para eles adotarem a religião estatal.
Porque hoje quem é socialista, ele aderiu à religião estatal. Eles têm fé naquilo e acham que aquilo que é o certo. Eles não querem nem pensar sobre o que pode, o que não pode, o que dá certo, o que não dá certo, nem refletir sobre o que é a família de fato. Hoje, a gente está observando a destruição da sociedade a partir da destruição da família. Infelizmente, é uma realidade. A gente vê que a maioria dos jovens que vai para o caminho das drogas, problemas com álcool, depressão, ansiedade, até com violência, é a ausência paterna. A grande maioria. A gente vai no conselho tutelar, 90% dos casos é a ausência do pai que está ali. Então, como não tem um pai, não tem um eixo, aí começa a surgir os problemas. Então, você quer destruir a sociedade, é só destruir a família. É claro que para o objetivo desse pessoal, tudo certo. Porque se eles precisarem tocar fogo no país para poder governar as cinzas, assim eles vão fazer. Esse é o problema. Aí ninguém tá parando para pensar nisso, do que vai ser a sociedade daqui para frente, como que vai ser as pessoas. Eles ficam muito felizes. Não, vamos fazer o nosso curral eleitoral com um monte de gente com Bolsa Família e tudo. E quando faltar pessoas para poder trabalhar? Hoje a gente tá vendo no Brasil uma fuga de cérebros, que já vem de muito tempo. A gente tá vendo fuga de fortunas, pessoas que têm dinheiro, que tá vendo toda a situação que tá ficando aqui no Brasil, tá indo embora. E agora fuga de empresas. Tem empresas que tá sendo tão complicado fabricar aqui no Brasil, que estão pegando, além de produção, e levando pro Paraguai, por exemplo. Muitas que estão indo pro Paraguai, que é perto, continuam produzindo e vendendo aqui no Brasil. Vai chegar um ponto que vai ter dois tipos de pessoas aqui no Brasil. Político e Bolsa Família. Pessoal assistido pela Bolsa Família. Só. Porque todo mundo que quer trabalhar, que tem energia, que tem disposição, tá indo embora. E é isso que esse pessoal não entende. A gente vê, por exemplo, a Califórnia. É um estado que prosperou muito, atraiu muitas pessoas pra lá, começou a crescer, e aí começou esse câncer do socialismo a impregnar. E aí, hoje, as empresas estão fugindo de lá e indo pro Texas. Eu acho que aqui no Brasil seria muito positivo se a gente começasse a abordar esse tipo de metodologia também, começar a descentralizar, cada estado tivesse mais autonomia para poder propor suas leis, imposto tinha que ser decidido no estado, e aí os estados iriam concorrer entre si. Ou esse estado aqui não tá muito bom não, vou pro outro. Que aí, quando centraliza tudo, ainda mais um tamanho de país que nem o Brasil, que cabe em 2, 3 Europas aqui dentro. Então é absurdo. Tem país, é muito menor que aqui o estado de Goiás. Então eu acho que tinha que ter uma descentralização, o MEC tinha que descentralizar. Enfim, essa é a minha ideia. Não sei se vocês concordam comigo. O que você acha, Bia? É até interessante, entrando de novo, né, no assunto do educação escolar, educação domiciliar, que é um assunto que eu tô mais, assim, recente, agora estudando. Eles falam muito sobre o currículo, né? Porque ter um currículo nacional unificado é muito ruim, porque aquela criança, ela não consegue ter a liberdade de realmente estudar mais profundo um tema que seria mais útil para ela. Então, até essa questão de o que eles controlam aquilo que a gente estuda. Sim. E aí, você chega numa pessoa hoje e fala que, por exemplo, material escolar tá errado, tá, né, por um lado ideológico. A pessoa não acredita, porque ela confiou tanto no Estado, confiou tanto que aquilo é real, confiou tanto que não tem como, que ela nem questiona, ela nem pensa, tipo assim, será? Nossa, realmente, né? Ou seja, eles mudaram a forma que a gente pensa. E até em relação à igreja, às vezes tem pessoas que têm consciência que, por exemplo, tudo que a esquerda prega, as ideologias, os movimentos são anticristãos, mas o pensamento ainda está vivo. Às vezes foi tantos anos de doutrinação, tantos anos de repetir fala e repetir a mesma coisa, que eu vejo pessoas que às vezes repetem pensamentos que são de movimentos. Por exemplo, mulheres que vivem falando, homem nenhum presta, né? Que toda mulher sofre. Fala até que a Bíblia é machista. Então, assim, a gente tem que ser até mesmo como os bereanos, né? Na Bíblia tem um grupo que, na verdade, tipo uma etnia, né? Digamos, uma cidade. Que eles faziam o quê? A igreja de Bereia, eles conferiam na Bíblia aquilo que estava sendo pregado na igreja. Então, é as escrituras, primeiro. Isso que a gente falta. Falta a gente pegar, e você que é cristão, fazer isso. O pastor tá falando isso, será que tá certo? Ou até mesmo alguém que tá falando que o cristianismo é assim, assim. Até mesmo que a gente tá falando, confere. Vai lá, pesquisa, né? A gente tem que procurar. E eu acho que falta isso. Tem gente que acredita de primeira mão que Jesus era comunista. Primeiro que é um anacronismo. Segundo que não tem nada a ver. Porque se você for analisar, auxiliar os mais necessitados não é sinônimo de comunismo. Então, assim, é realmente ir nas falácias, aquilo que a gente ouve, e pesquisar. E ter a consciência, será que é isso mesmo? E aí, assim, a gente vai mesmo realmente fazer o que um cristão deve fazer, que é seguir as escrituras, seguir a palavra. Nossa, fantástico. Deixa eu aproveitar esse gancho aí, dessa falácia, dessa mentira absurda, deslavada, que o pessoal fala que o Jesus foi o primeiro socialista, porque ele fala pra você dividir o que você tem com o seu próximo. O comunismo, o socialismo, ele quer pegar o dos outros
Ele rouba, extorque, tira, subtrai das outras pessoas para poder dividir. Ficar Robin com a Hood. maior parte e dividir o restinho com outras pessoas. Então, o que Cristo prega é que cada um possa ser mais generoso. É o que a gente vê nas igrejas, a gente não vê no Estado. Porque o Estado, ele vai extorquir a gente através do imposto, vai trabalhar aquele imposto lá, vai pra Brasília e um pequeno pedacinho vai distribuir de migalhas para outras pessoas. Agora por isso que eles perseguem tanto a igreja. É mais um ponto que a igreja é melhor, ela é mais forte. Por quê? Porque ela ajuda de verdade as pessoas. Então, as pessoas que são ajudadas pela igreja, às vezes a gente, eu já faço alguns projetos sociais em Goiânia, eu faço aqui em Trindade também, junto com a igreja. É um negócio assim fantástico. Você vai ajudando as pessoas, você percebe a gratidão que as pessoas têm. E isso gera um ciclo virtuoso, onde a pessoa que está sendo ajudada hoje, muitas vezes, ela tá passando por um momento difícil. Mas quando ela supera aquilo lá, ela se sente melhor, ela vê aquilo, nossa, um dia eu fui ajudado, agora eu quero ajudar também. Aí a gente vai ajudando outras pessoas. No Estado, não. No Estado, aí eu confio no papai Estado, aquele empregador, o milionário, o malvadão, ele não quer me ajudar. Então, quem tá me ajudando é o Estado, que pega um pouquinho do dinheiro dele para poder ajudar as outras pessoas. E isso é a maior falácia que existe. Então, você que fica mentindo sobre isso, falando que Jesus foi o primeiro socialista, isso é uma mentira. E você tá sendo... Se você foi enganado por isso, agora você abra os seus olhos. Agora, você que fica enganando as outras pessoas, isso é uma mentira e você tá difamando a imagem de Cristo, que falava para as pessoas. Você, como indivíduo, compartilhe aquilo que você tem. Ajude o seu irmão. Não pegue, não roube o dinheiro dos outros para poder dividir. Essa é a maior falácia. Não, e é interessante também que quem fala muito, né, essa coisa de Jesus era socialista, não analisa isso, que o Estado no comunismo, ele quer obrigar. Jesus não, ele fala que você tem que ser generoso, ou seja, amor, né? não é alguém que obriga você. E até falam de igrejas que se sustentavam assim, as pessoas eram tão generosas, elas conviviam tanto em amor realmente a Cristo, que elas compartilhavam, mas não era o Estado que estava lá batendo na sua porta para você pagar. E aí outra coisa interessante também é que Jesus falou que a gente tem que pegar a nossa cruz e seguir a ele, então se arrepender. As pessoas pregam mais que o Jesus do amor. Acha que o primeiro mandamento é o Jesus hippie, acha que o primeiro mandamento é amar o próximo como a si mesmo e esquecem que o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. E uma outra parte da Bíblia também vai falar que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Então a gente tem que seguir a palavra, tem que obedecer. Não é você selecionar aquilo que você acha bonito na palavra e esquecer o resto. Quem segue verdadeiramente a Cristo entende que é preciso sacrifícios, que Deus também é um Deus de justiça e não só de amor. Sim. Que a gente precisa renunciar ao nosso eu para seguir ele e não algo confortável como a esquerda prega. É interessante, voltando um pouquinho do que você falou anteriormente sobre a educação domiciliar e o currículo. Gente, aqui desde que eu peguei a presidência da Juventude de Trindade, tem muitos jovens que saem do ensino médio e eles vêm e falam assim, Kézia, eu estou com dificuldade de conseguir emprego. Aí eu falo assim, me manda o seu currículo. E aí tem lá o ensino médio, mas o que o ensino médio ensinou para esse jovem? Aí ele falou assim, eu gostaria muito de trabalhar na área da administração. Aí ele tem que esperar mais 5 anos para ter um conhecimento sobre administração. Às vezes eu tomei um susto real quando eu entrei na faculdade de Direito. Eu tomei um choque de realidade muito grande. Isso porque eu era uma das alunas de destaque. Eu estudava em colégio militar, então tinha Lamar, tirei nota legal no Enem. Minha redação foi uma nota muito legal. E mesmo assim, quando chegou dentro da faculdade, eu tive acesso a um conhecimento maior. E tem uma distância muito grande entre a educação que o Estado oferece e a realidade que você vai ter lá fora na área do trabalho. Entende? No seu dia a dia. Então, tem muitos jovens que às vezes desistem do sonho dele, porque a educação que o Estado oferece, ela é muito pouca, ela não condiz com o sonho daquele jovem. Entende? Então, o Estado, como detentor ali da educação, que, como você falou, ele escolhe o que a gente tem que estudar, isso é um retrocesso muito grande. E vocês falando sobre igreja também, eu tenho um pensamento, porque já vi muita gente falar sobre colocar imposto na igreja, porque a igreja arrecada. Gente, o Estado tem que agradecer pela igreja. Porque se a igreja parar de fazer o trabalho que ela faz, esse país para. Esse país para. Eu falo porque, além de estar ali juntamente com a minha igreja, os meus amigos, que inclusive também são amigos da política, a gente tem um projeto solidário, então a gente, com o âmbito ali religioso, a gente juntou esse interesse de trabalhar na sociedade, ajudar as pessoas. Então, a partir do momento que a gente foi fazendo, foi trabalhando, a gente também conheceu outros projetos, outras pessoas, e aí você vê a dificuldade também que a gente tem em relação ao Estado. Porque o Estado não ajuda e ainda existe projeto de lei para tirar mais ainda da igreja que está fazendo. Existe projeto de lei para
colocar mais imposto, interferir mais. Eu vi, por exemplo, também, se não me engano, na Angola, tem uma brasileira que ela faz ação lá na África. Se não me engano, é Angola. E aí o Estado do país que eles estavam fazendo, literalmente falou para eles pararem, proibiram ele por um tempo, por falta de regulamentação. E isso é algo absurdo, Nossa. porque eles estão ali ajudando aquela sociedade, o Estado chega e fala assim, não, eles estão passando fome por minha culpa, mas vocês também não podem ajudar. Isso é ridículo. E a gente vê isso no Brasil quando a gente encontra pessoas do parlamento que querem interferir mais ainda na igreja. Não, mas isso aí é método. Vou citar outro exemplo aqui no Brasil. Lembra o Huawei que foi quando teve as enchentes lá no sul? Porque a Confiscaram mídia muitos. começou a ficar todo aquele negócio assim, tentando abafar, porque as pessoas começaram a divulgar o quanto o Estado é inútil. O Inútil. quanto não estava ajudando nada. Isso é um absurdo. Chegava lá, o bombeiro com o jet ski novinho e tal, o cara... Não, mas tem que resgatar as pessoas. Não, porque eu não posso, que a água lamacenta, não sei o que lá e tal. Aí, tipo assim, ele tá cumprindo a função dele como funcionário público, de zelar pelo bem ali. Porque depois ele vai responder esse negócio estragar. Aí o cara do lado, que era dono de jet ski, não, mete aí, vai, coloca na água e vamos lá buscar esse pessoal. Colocando o próprio lancha, barco, se estragar, depois vê e tal. Resgatando de verdade as pessoas. De verdade, porque a gente tem aquela... Não, porque é importante que pelo menos quando tem essas calamidades públicas, o Estado nada. Não tava fazendo nada. Quem tava fazendo, quem tava ajudando eram as pessoas. Aí ficou um pouquinho vergonhoso. Eles estavam barrando lá os caminhões. Aí não, deixa passar, libera. Porque o cara tava fazendo a função dele lá de funcionário público, de bloquear de fato. Essa é a função. E aí quando vem uma entidade que tá ajudando as pessoas e o cara chega assim, peraí, essa aí era a gente que a gente tá fazendo, né? Não, então tá ficando feio. Tá. Então impede esse pessoal pra não ficar pior. É isso, eles têm método, eles não querem... Tanto que hoje, se a igreja for fazer algum projeto e for em algumas empresas, o cara chega assim, não, pode pegar o que você precisar aqui, eu faço como doação. Mas ele não pode pagar como dinheiro. Porque tem toda uma burocracia, investigação, que vão acusar de lavagem de dinheiro porque ele tá dando dinheiro pra igreja. Então, percebe? Eles impedem as pessoas de fazer, de ajudar os outros. Por quê? Porque eles vão perceber que o Estado é inútil. Porque, peraí, se as pessoas estão se ajudando, a educação é um lixo. É muito melhor. Não, e cada aluno na escola pública custa cerca de 3 vezes se ele tivesse matriculado numa escola particular. Já vi esse... Então, se você fecha o MEC, vai economizar e paga pra todo mundo. Todo mundo que tá hoje na escola pública, o MEC chega, fecha tudo e paga pra essas crianças que tá estudando na escola particular, vai economizar dinheiro. De tão ineficiente que é o Estado. Ah, mas peraí, pelo menos a saúde... Não, a gente vê casos aí, pessoas morrendo na fila, dentro do hospital. Ai, gente. E ainda tem gente que tem a coragem de falar que tem SUS, existe saúde pública. SUS é perfeito. Que, meu Deus, não tem condições de chegar e falar isso. Não, mas pelo menos a segurança. Não, vai abrir uma loja. Você abre uma loja, tem que contratar o Honda. Porque se for depender da PM ali, se passa qualquer coisa na câmera, não, você liga, é capaz de ir só no dia seguinte. O Honda não, o cara eles nem podem ter porte de arma. Porque senão seria uma concorrência desleal com a polícia, né? Pra que PM? Se você tem o Honda que você paga ali, o cara ainda é capaz de combater o crime de fato, né? Tudo isso vai para iniciativa privada. E tudo isso, o Estado é inútil? A única função seria, não, mas se tiver qualquer calamidade, o Estado ajuda. Não ajuda, a gente viu isso. Sim. A gente viu a ponte também, que o Leite ia fazer, ia ficar com uns 40, 50 milhões. Aí, só que ia levar vários meses, licitaçãozinha pra esse pessoal, né? Não pode faltar, faz-me rir do político. Aí, o que a comunidade fez? Não, a gente precisa desse negócio. Vamos lá. Fizeram vaquinha, associação pra poder arrecadar o dinheiro, bingo e tudo. Construíram. Acho que foi 5 milhões, eles fizeram a ponte em algumas semanas. Peraí. Pra que então tá valendo isso? Pra que impostos? Eles estão querendo arrecadar cada vez mais. Saiu aquele vídeo do Nicolas, que agora... Gente, ninguém vai taxar o Pix, não. O Pix vai ser só a ferramenta do Big Brother para poder estar vigiando quanto você ganha. Então você que é feirante, você que é eletricista, você que é trabalhador autônomo, agora você não tem mais justificativa. Você vai ter que abrir um MEI e começar a pagar imposto. É para isso que serve. Então eles não estão querendo deixar ninguém escapar. É isso que é o Estado. E a gente tá vendo isso acontecer a olhos vistos. A gente tá percebendo. Hoje, com a informação descentralizada, distribuída, a gente tem acesso a isso. Agora imagina, se tudo isso que a gente tá debatendo aqui fosse há 10, 15 anos atrás, será que a gente ia ter acesso a essas informações? Será que a gente ia saber que isso aconteceu? Então esse é um dos pontos. Agora, eu me empolgo um pouco com essas condições e deixo o gancho para vocês também, mas só um detalhe.
que você já vai falar um pouquinho pra gente, mas depois eu queria voltar pra falar um pouquinho mais sobre o homeschooling, que eu acho uma iniciativa muito importante, a gente podia falar um pouquinho mais sobre isso. O que você falou sobre o SUS, gente, eu tive uma experiência semana passada. Meu pai chegou em mim e falou assim, Kézia, saiu uma consulta pra você, pra ortopedista. Gente, eu nem lembrava pra que eu pedi o encaminhamento de tanto tempo que eu tinha pedido. O médico. Literalmente, eu cheguei no médico e falei assim, doutor, vou ser bem sincera, não tô sentindo mais nada, já até sarou. Do tanto que demorou. Eu falei desse jeito pro médico. Porque demora pra caramba. O Estado, ele é muito tardio. Semana passada a gente tava falando, por exemplo, a esquerda, ela se apropria muito das minorias. Então, por exemplo, tem aquilo lá, né? Se você é uma mulher de direita, eu não sei se você já ouvi muito, você é a árvore a favor do desmatamento. Sim, nossa. Já escutei isso Cansei demais. de ouvir isso. Só que é engraçado, por exemplo, quando a gente fala sobre a segurança da mulher. Quando nós falamos sobre a segurança da mulher, nós vemos que a mulher, o Estado só chega depois que ela já apanhou ou depois que ela já tá morta. O Estado, ele detém a segurança da mulher, mas ele só chega depois. E aí a gente aprende no curso de direito também que dependendo da legítima defesa que a mulher utiliza ou que a população utiliza para ajudar ela, eles ainda são prejudicados. Ainda tem isso, limite para sua legítima defesa. Caramba. Então, eles não percebem isso. Porque, gente, é inegável a diferença do corpo físico da mulher para o homem. O homem, ele tem mais velocidade, mais força, mais altura. A maioria dos homens tem, nós sabemos muito bem disso. O nome disso é ciência, biologia. Não é algo que é questionável aqui. Então, o que a gente poderia equiparar a força do homem, que é agressor, contra a mulher? Talvez uma arma. Talvez um sistema de segurança. Ou talvez outro homem que ela pode chamar pra proteger ela, mas não pode. O Estado não deixa. O Estado fala, não, eu sou o detentor da sua segurança. Mas aí ele só chega depois que a mulher morreu, depois que a mulher apanhou. Eu queria ver, assim, uma pauta que se a feminista tivesse colocando, não vamos dar o porte de arma só pras mulheres. Pra homem nenhum não vai arma não, porque homem é violento. Apoio! Vamos então dar o porte de arma pras mulheres. Aumentar a pena pra o violentador, estuprador? Exatamente, não aumenta. É só... Exatamente. Isso é uma coisa, assim, que, de verdade, eu não consigo entender na esquerda. Eu não consigo entender. Porque, por exemplo, o feto, quando a gente fala ali a questão da aborto, é outro assunto. Muito dá pra gente falar, mas a gente não vai entrar aqui no mérito também. Eu vou só aproveitar o gancho, assim, rapidamente, porque, assim... saindo um pouco do campo material, vindo para o espiritual, eu vejo que a gente tá numa guerra espiritual. Sim. E eu consigo fechar todos os motivos, razões, tudo que tá acontecendo aqui com o inimigo. Basicamente é o inimigo querendo destruir a humanidade. É a minha visão particular, pessoal, é o que eu vejo. Por quê? Você vê sobre essa questão, assim, a interrupção da gestação. Pra gente não ficar falando coisas que o YouTube não gosta. Mas, além desse ponto, sobre essas leis não resolvem problema de ninguém. Nenhuma mulher vai ter o seu... É que nem você falou. Às vezes, o Estado chega depois que aconteceu o problema, a mulher já apanhou, já foi agredida, já aconteceu o fato ali. Então, agora, para muitas mulheres, essas leis, vamos dizer assim, voltadas mais pro feminismo, elas são úteis. Quando elas estão tentando ir contra o homem. Às vezes é um namorado... Ah, não, ele separou, então vou tentar causar a vida dele um inferno. Ou às vezes é uma mulher que tá querendo se aproveitar do homem ali. Tem advogada especializada em ensinar outras mulheres como tomar os bens dos homens. Então, tipo, aí você percebe. Ah, então isso aí as mulheres estão se dando bem, né? Não estão. Por quê? Porque no começo surge a lei. Algumas mulheres vão se dar bem e tal. Aí o que acontece? Os homens começam a alertar e todo mundo começa a ficar, cara, que lei absurda é essa aí e tal. E começa a informação centralizada de novo, todo mundo fica sabendo. Como aconteceu com aquela pensão socioafetiva. Então, uma mãe solteira que se relacionar com um homem, se a criança se sentir afetivamente ligada a esse homem, ele vai ter que agora pagar uma pensão. Aí, olha, eu acho que é importante sim cuidarmos dos jovens, dos que não têm um pai. Eu falo muito sobre um projeto que a gente tem, que é o Paternidade. Agora, quando você faz isso com força de lei, isso gera um efeito rebote. É o contrário. Agora, hoje, os homens pensam 10 vezes antes de se relacionar com uma mulher que tenha filho. Sim. Então tá sendo pior pras mulheres. Peraí, não era pra ajudar? O problema é que esse pessoal é meio retardado e acha que é só rabiscar o negócio lá no papel e pronto, cumpra-se. Vou revogar a lei da gravidade. Tem muita gente morrendo de queda de prédio. Não é assim que funciona. Não é você rabiscar um papelzinho ali. A lei, ela é o reflexo do que acontece na sociedade. Ou deveria ser assim, né? A gente vê isso com o jus natural. Agora, quando eles vêm criando esse jus positivismo, eles criam, aí eu tenho direito à saúde. Beleza, vai lá e para um médico no meio da rua e fala, ó, você tem que me cuidar. Quem tem que tratar de mim porque eu tenho direito à saúde. Não é assim que funciona.
Então, as mulheres estão perdendo muito com isso, mas aí, em última análise, quem que perde? A família. Hoje, já tem mais gente solteiro do que gente casado. Já tá invertendo. E isso, na minha visão, é preocupante. Porque todas essas leis, aí você vê uma sociedade que não quer ter filhos, aí você vê essa questão da interrupção da gestação. Então, peraí, a humanidade vai acabar. Estão trabalhando pra destruir a sociedade. Exatamente. Então tudo isso tá combinando que já não vai mais ter casamento, nos casamentos já não tem mais filhos, é pai de pet. Não. Então, aí quando a gente coloca isso na mesa, quando verbaliza isso, nossa, a coisa tá feia mesmo, né? E aí por isso que eu falo que é uma guerra espiritual que a gente tá vivendo. Esse pessoal são tudo ferramentas. Então, eles estão servindo como ferramentas do inimigo. Eles não sabem disso, não percebem, não querem pensar, tem preguiça, não sei. Às vezes não tem capacidade também, né? Vamos ter dó desse pessoal que é meio... Mas, poxa, eles estão sendo ferramentas, estão sendo usados. E isso a gente precisa colocar em foco também, precisa falar sobre isso. Eu acabei empolgando um pouco. Agora, se vocês quiserem tratar um pouquinho mais sobre isso, ou então já iniciar nessa parte do homeschooling. É muito interessante, porque assim, no direito, né, a Kézia também estuda, a gente aprende que tem os princípios, né, que regem e que geram as leis, ou seja, parte dos princípios que vai surgir todo o ordenamento jurídico e não pode uma lei fugir de algum princípio. Só que existem também os direitos, e os direitos há uma hierarquia. A gente vê, por exemplo, o direito à vida está acima de outros direitos. E o que tentam fazer é até inverter a ordem jurídica. A gente vê, por exemplo, quando fala de interrupção da gestação, né? Seria o quê? Colocar o direito sexual, a liberdade sexual da mulher, que é muito fácil, que ela poderia ter, né, outras opções, ao invés de colocar como se aquilo fosse uma opção, assassinar uma vida sem opção, ao invés de proteger o principal direito, que é a vida. Exatamente. Então, assim, eles perdem tempo, inclusive, falando tanto disso, ao invés de falar de outras opções. De melhorar o sistema adotivo no Brasil. Sim. De melhorar o Exatamente. cuidado com essas mulheres, porque, inclusive, não sei se vocês conhecem o Gerar Vidas aqui, na verdade é de Goiânia, né? A gente tá em Trindade. Mas o Gerar Vidas, que é digamos que uma ONG que cuida de mulheres com gestação não planejada, a maior parte da realidade que eu acompanhei dos anos que eu fui voluntária não são de violência sexual. São de situações de, por exemplo, há um caso que teve com alguém, ou até mesmo um segundo filho que aquela pessoa tá tendo de uma gravidez não planejada. Então, assim, por que não investe em outras coisas? E aí falar de, por exemplo, liberdade da família, que seria o direito de educação. No Brasil não há uma lei vetando, mas a falta de regulamentação de uma lei que especifique é muito grande, porque as famílias vivem na invisibilidade. A gente não tem como nem medir quantas famílias no Brasil de fato fazem homeschool ou desejam. E aí você vai olhar para outros países que têm uma imensa legislação, até mesmo o Chile, inclusive nosso vizinho, na Constituição deles, eles preveem a educação domiciliar. Que bacana. E agora, quando a gente olha de fato para constitucionalidade, em 2018 o STF soltou, né, um entendimento que o homeschool seria constitucional, porque na Constituição tem aquele artigo, se eu não me engano é o 226 ou 227, que fala que é dever da família, do Estado, garantir os direitos da criança. Ou seja, a família está em primeiro lugar para garantir isso, depois o Estado. Então, assim, a Constituição prevê que o direito é da família, mas não há uma lei regulamentando. Aí, esse entendimento do STF colocou como se precisasse, então, de uma regulamentação federal. Por isso que muitos projetos, às vezes, são vetados em câmaras municipais e assembleias estaduais, porque precisa de uma lei no Congresso. E aí, inclusive, a gente vê, né, pela análise de todos os projetos que já tramitou desde muitos anos, que entra um mandato, aí o projeto é arquivado porque acabou o mandato daquele político, e aí entra outro, coloca uma discussão, ou seja, uma discussão que a gente precisa falar. Porque enquanto tantas outras coisas são faladas, aquilo que já existe, que são famílias que educam suas crianças, elas não têm a segurança jurídica para que exerçam homeschool. E o homeschool, inclusive, para crianças especiais, que têm alguma deficiência. Até os superdotados precisam. Porque na escola vai fazer o quê? Aquela criança que está saindo melhor, por exemplo, em matemática. Ah, não, você tem que seguir a sua escola, que é da faixa etária sua, só porque você tem a mesma faixa etária, você não pode pular turma, não pode ter mais. Você tem que ficar ali. Aí falam ainda do mito da socialização. A gente só socializa com pessoas da nossa idade? Trancada 4 horas por dia, um intervalo de 15 minutos? Não, essa criança, ela tem sim uma vivência entre os vizinhos, família, igreja, atividades extracurriculares. E lembrar que não vai anular a escola. Muitos inimigos do homeschool nem estudam um tema e ficam falando esses mitos, né? Então, quando a gente olha a realidade, há famílias que precisam de fato desse direito, que é uma liberdade da família. Então, até convidar o pessoal para estudar mais sobre o tema,
né? Tem um e-book, quero indicar um e-book que tem inclusive online, que é do Dr. Thales, se eu não me engano, Thales Alcântara, que é o Ministério da Educação e o Conselho Tutelar de mão dadas com o homeschool. E é essencial porque ele fala de tudo. Fala desde esses mitos, da parte educacional, até também a parte jurídica. Então, assim, a gente Legal. precisa saber os temas que vão, igual ela falou, proteger a família. Proteger a integridade da mulher, integridade da pessoa. E não ficar, às vezes, só por ideologia. E eu faço esse convite, inclusive, até os que estão de direita. Porque, às vezes, a gente perde tanto tempo só falando de ideologia que a gente precisa também colocar a mão na massa. É um desafio gigantesco. Porque a gente luta, por exemplo, eu acho que você já deve ter sentido isso, quer dizer, tá lá na escola, na faculdade, o professor fala uma coisa, às vezes você nem estudou aquilo porque você tá tão preocupada com a prova da semana que vem que você nem sabe o que tá acontecendo no Brasil. E a política é constante movimento. Não para. Então não dá pra você estar 100% assim, integrado em todos os assuntos. Por isso que a gente precisa fazer o nosso melhor. Ser pessoas conscientes, mas também fazer o que a gente precisa, que é ser excelentes profissionais, construir família e proteger as liberdades, né? Assim a gente vai conseguir garantir um futuro. Porque o que a gente vê realmente é muito triste. É uma instabilidade gigante, jurídica, econômica, que afeta todo mundo. Não tem essa de, não, eu não vou me envolver na política porque não gosto e não me afeta. Afeta sim. Igual a Kelly falou, se você compra qualquer coisa no mercado, te afeta. Não tem como. Eu acho bacana e, olha, pode contar comigo para levantar essa bandeira. Acho super importante e realmente certeza. quero que a gente avance com essa pauta. Hoje eu vejo que, assim, a dificuldade que a gente tem tá muito nessa questão, o pessoal tá achando que direita é só um susto, foi um soluço. O pessoal acha que é direita, daqui a pouco eles voltam a acreditar no PSDB. A gente vê que não. As coisas vão continuar mudando, Sim. a gente vai continuar evoluindo, a gente vê que esse ano a gente vai ter maioria no Senado. É fato. Uhum. Em algumas pesquisas que eu vi, já vai ter maioria. A gente tem que brigar para ter aquela maioria qualificada lá de 2/3 para poder estar fazendo até impeachment de ministro do STF. Mas enfim, a gente vai ter uma maioria no Senado e vai ter maioria na Câmara também. Então vai chegar um ponto que eles vão entender que direita veio para ficar e a gente vai conseguir. E também tudo isso está acontecendo, a gente precisa dar um limpa nessa corja que se apossou do STF. Então tá uma discussão muito... Mas vai chegar um momento onde a gente vai começar a trabalhar as pautas. Beleza, agora a gente endireitou, vamos definir agora o rumo do país. E a gente vai começar a ter que trazer essas políticas. Sim. Uma reforma do judiciário, que eu acho que vai ter, né? Vamos começar a discutir sobre essas questões de privatização, que pode já estar reduzindo. Falar sobre essa questão da educação, porque é um negócio assim, importante. E é que a gente estava falando, um burocrata que muitas vezes não tem o curso superior, às vezes só um imbecil que conseguiu chamar a atenção, né? Virou um palhaço ali, todo mundo gostou dele e votou. Mas esse cara vai decidir o que o aluno vai estudar lá no Amazonas, lá no Rio Grande do Sul, em Goiás, São Paulo. Realidades completamente diferentes. Que é um país continental. Desse jeito não tem condições de centralizar. Aí você vai querer que o aluno estude a mesma coisa de realidades totalmente diferentes. Como que isso pode dar certo? Não pode. Outra coisa, a forma como é feito hoje, você não pode reprovar aluno. Não pode. Tem alguma chance disso dar certo? Faz um concurso onde que todo mundo que passar vai ter que ser aprovado. Não vai dar certo. Imposta todo mundo. Pega o salário e divide. Pronto, cada um vai ficar com R$ 30 de salário. Legal. Não dá certo, não funciona. Outra coisa que também não funciona. Eu acho que tinha que, hoje, vendo o sistema que tá vigente hoje, teria que ter uma prova para o aluno passar de ano no final do ano, para saber se ele aprendeu de verdade. Porque esse negócio de fazer uma prova uma semana, vamos supor, tem prova na quarta-feira. Em que momento que o aluno vai estudar para essa prova? Na terça-noite ou de madrugada. Na aula antes. Para não correr o risco de esquecer. Ele aprendeu alguma coisa? Não aprendeu nada. E vai ficar nisso. E concurso também, eu já acho um negócio muito, muito inútil. O cara, ele tem um atestado de passador de prova. Ele é um excelente passador de prova, mas quando ele for trabalhar de fato, ele é um profissional? Não. Pra mim, exame de provas e títulos é muito mais eficiente do que concurso de fato. Mas enfim. Mas a gente vê vários pontos que a gente pode estar debatendo para poder evoluir e melhorar, né? Reduzir um pouco dessa questão. A gente falou sobre o aluno custar 3 vezes. Então, lá na Argentina, o Milei já está com um projeto de pagar um voucher para as famílias. Excelente. Então, ao invés do Estado ficar com aquele aparato todo, mas a gente sabe que tudo isso é método. A gente não é o cliente no MEC, é o político. Eles colocam isso para poder ter indicado político, para poder fazer as licitações, né? O Faz-me Rir. Então, tudo isso tem método. A gente tem que começar agora, tipo assim, a gente vai eliminar essa discussão que a gente tá fazendo hoje, colocar direito de fato. Aí, o que eu via antes, né? A gente foi naquela janela de Overton, né?
existia... Se a gente for imaginar uma janela de 30 centímetros, a gente só tava olhando uma metade da janela, né? A gente tava olhando do 0 até o 15. Ó, isso aqui é esquerda, isso aqui é direita. A gente olhava para o centro e chamava de direita, né? Hoje a gente expandiu a nossa visão. Né? Hoje a gente vê que esse pessoal que se dizia de direita, PSD, PSDB, é centro. Exatamente. Hoje a gente vê, por exemplo, que o atual governador do estado de Goiás é centro, não é centro, direita. não é. Eles podem levantar algumas bandeiras, é aquilo que a gente tá falando, né? Da gente saber quem que defende mais Estado ou menos Estado. Exatamente, interferência estatal muito grande. Exato. Então, aí você começa a perceber, então faz sentido. Porque o centro cara... ele pega dos dois, né? Quando favorece. Ele vai te enganar da forma que ele puder. Se ele for ganhar mais votos falando que é de esquerda, ele vai falar que é de esquerda. Se ele for ganhar mais votos falando que é de direita, ele vai falar que é de direita. Mas, no final das contas, ele defende mais Estado. Então, é a esquerda. Então, essa esquerda hoje, identitária, todo esse nojo que a gente vê, isso aí vai acabar aos pouquinhos. As pessoas vão perceber. E aí, o que a gente chama de centro-esquerda hoje vai ser o que é esquerda de fato. E aí, a gente vai definir se o MEC vai ser privatizado ou não. Aí, a gente vai começar com uma discussão produtiva de verdade, né? Até hoje, a gente tá, tipo assim, é um sistema, um parasita que se alojou e tá lutando pra sobreviver. É isso. Quando a gente arrancar esse parasita, aí a gente vai melhorar dessa doença no Brasil. Não, agora o que a gente pode fazer pra poder evoluir? Aí a gente vai pra academia. Primeiro, a gente tem que sair da UTI. Né? Aí a gente vai começar a tratar sobre homeschooling, que eu acho que é uma proposição assim, é o futuro. É o futuro. Eu tava vendo uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, muitos trabalhos estavam sendo feitos por IA. E aí, você pensa, nossa, olha que absurdo, vamos regulamentar. O burocrata já pensa assim, né? Opa, é minha deixa. Vamos regulamentar, porque muitos trabalhos os alunos estavam fazendo usando o IA. Aí o cara, mas como é que eu vou saber se o aluno tá aprendendo ou não? Aí ele pegou e utilizou uma IA para fazer arguição vocal. Uma IA que ficou para dar a prova oral para os alunos. Que interessante. Que bacana. Olha só, a tecnologia já foi à frente. Então, aqueles que fizeram... Quer fazer o trabalho com IA? Beleza, né? Mas faça direitinho, estudando, desenvolvendo não ali e tal. Emburreça, né? Não emburreça. É muito bom, eu uso para fazer questões, formular questões. Eu, particularmente, gosto muito de estudar por questões. Então, você joga lá e fala assim, 30 questões sobre tal assunto. É muito legal. A gente não é querendo fazer propaganda, mas tem aquele notebook LM que é fantástico. Você coloca lá as matérias, você faz o upload de um PDF, ele cria as questões pra você, ele faz flashcards, faz mapa mental. Caramba, hoje pra você estudar tá tão mais fácil. Sim. É impressionante. E ele ainda faz busca, ainda faz pesquisa. Então, assim, eu vejo que a tecnologia, ela tá desenvolvendo. Hoje, até para o aprendizado de línguas, o Google também tá avançando nesse ponto. Então, a conversação... Eu já vi tradução simultânea em live. Um dia, você chegou a assistir? Eu vi, sabe aonde? No Instagram. Os vídeos do Instagram, às vezes, tá cantando uma música na língua portuguesa. E eu, gente, mas essa música é em inglês? Aí, quando eu olho lá embaixo, assim, tradução por IA, aí você tira, fica muito real. Bom. Então, eu vejo que o futuro é a tecnologia para acabar com os problemas. E é esse o grande dilema do Estado hoje. Porque a tecnologia... Existiam alguns dilemas que somente com o Estado seria possível ser resolvido? Sim. Mas hoje não é mais o caso, porque a tecnologia está avançando e está conseguindo suprir essas lacunas. Então, o Estado, por isso que ele está impedindo as pessoas de ajudarem os outros, está impedindo de ter o homeschooling, porque ele ainda quer se fazer útil de alguma forma, através da imposição, né? Mas está querendo se mostrar útil. A justiça do trabalho também, né? Eles ficam tentando dar ganho de causa para o pessoal que é do iFood, motorista de Uber, para ganhar indenização como se fosse seletista, como se fosse CLT. Só que eles estão tentando se tornar úteis. Só que se fosse desse regime, tanto que teve até uma manifestação do Uber que eles queriam que não regulamentassem, porque viam que ia ficar pior. Eles iam pagar mais imposto, iam receber menos, ia ter menos corridas. Então você vê, o Estado, ele tá sendo jogado para fora das relações pessoais. Porque as pessoas estão percebendo que tá sendo inútil. Então essa é a minha visão. Eu quero apoiar essa causa do homeschooling também. E pra gente fechar, eu queria ver o que a gente podia trabalhar sobre o que pode ser feito para trazer mais o jovem. Não imposição estatal. Vem cá, vamos. Você precisa saber sobre política. Não, mas como que a gente pode chamar a atenção e atrair mais jovens para entender que, olha, isso aqui é o futuro. Se a gente cuidar do nosso futuro aqui, a gente vai ter lá na frente. Se não cuidar, cara, o negócio vai ficar complicado. O que a gente pode fazer? Exatamente isso que você falou. Mostrar para o jovem que o futuro dele está em risco. Eu tava falando pra Bia, né, a dificuldade às vezes que a gente tem. Por exemplo, a gente chama pra um vôlei e o pessoal anima. E quando você começa a introduzir assuntos de política, eles já ficam mais retraídos. Mas conforme eles vão percebendo que o futuro deles está em risco, você mostra a realidade de outros países que hoje têm adultos que não se posicionaram na sua juventude, que têm as suas vidas totalmente dominadas pelo Estado, tudo que ele vai fazer, às vezes até mesmo a comida racionada, e você mostra pro jovem brasileiro
que talvez esse seja o nosso amanhã, se você não se posicionar hoje, aí ele começa a acordar um pouco. É exatamente o que você falou. Chamar essa juventude e mostrar. Você tá vendo esse país aqui? Começou com um monte de jovens que não queria se posicionar, achava que tava cedo demais. Você quer isso aqui pro seu país? Eles não querem, obviamente. Então, quando você mostra que o futuro da sua família está em jogo, você tem um sonho de fazer uma empresa, então vê a realidade das empresas hoje. Para onde está caminhando? Você tem um sonho de fazer uma faculdade, você tem um sonho de criar sua família estruturada na palavra de Deus, então olha o risco que você está correndo hoje. Então, eu acho que abrir os olhos da juventude através dessa informação e comunicação é um passo muito importante. E graças a Deus a gente já está aqui fazendo isso. Sim. Então, agora é melhorar cada vez mais, fazer mais, ter mais foco e disciplina. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa unir é um desafio. É exatamente isso, juntar o que o jovem quer com o que ele precisa. Ele precisa, e às vezes nem sabe que ele precisa muito de conhecimento, ele precisa entender onde ele está inserido, a importância dele, para também juntar aquilo que ele quer. Ele quer ser aceito. Muitos que vão, às vezes, para essas ideologias políticas, movimentos, às vezes são porque precisam de alguém, precisam de reconhecimento. Então, também, até gerar... Inclusive, o Jubra começou assim, que a gente reunia, conversava com quem, né, também gostava de política, e aí a gente começava a observar, nossa, eu nem tenho muitos amigos que gostam de política, é tão bom conversar com alguém. Aí começava a puxar e amigo de amigo. Então, assim, é aquilo, o que a gente estava até falando antes, de união faz a força, porque realmente a gente precisa se unir. E mais que isso também, construir uma base forte. Porque às vezes a gente pensa assim na cereja do bolo, em coisas tão grandiosas, mas às vezes é só conversando com quem está mais próximo de você, você já vai estar influenciando, você já vai estar despertando. Eu tenho algumas amizades que não se interessam tanto por política, mas toda vez que chega em época eleitoral, a gente começa a conversar. Sim. E aí é a oportunidade de você conversar. Inclusive, gente me procura para até saber em quem você está pensando em votar, você conhece, porque muita gente às vezes não tem acesso, né, aos candidatos. Então, vocês têm um instrumento também. Mas não esquecer daquilo também que a gente falou, que você precisa pautar a sua vida em algo que tem princípios e valores. Sim. Como a palavra de Deus. Então, se você quer constituir família, então busque, por exemplo, casar com uma pessoa que realmente vai ter um futuro. Não entre nessa modinha de, vou ficar com qualquer um, curtir minha vida. Não entre nessa modinha, vou me embebedar, me drogar. Não, sabe? Cuide do seu corpo, ele vai ser útil pra você, ele é um templo do Senhor. Busque os princípios mesmo. Construir uma vida com um trabalho, construir, né, uma vida realmente pautada naquilo que vai ser eterno. E não pense no agora, porque é muito fácil a gente pensar no agora. Tem até um vídeo, assim, que viralizou, que era assim, ó. Um jovem falando, meu traço tóxico é querer a vida de quem tem 40 anos tendo 20. Mas é porque você precisa construir agora pra desfrutar lá na frente. Então, assim, não pule fases, né? Não pule estações. Às vezes, agora é a hora de estudar muito. É a hora do jovem estudar muito. Ter conhecimento, se capacitar e ir fazendo a diferença, às vezes, com quem tá do seu lado. Gente, eu já pensei assim, os próximos 5 episódios pra gente sentar aqui e falar. Nossa, sim. Mas, enfim. Aquele podcast que dura 5 horas, pode ser. Nossa, mas só pra fechar, eu achei assim, sobre essa questão do feminismo, acho que vai ter uma oportunidade que a gente possa falar um pouquinho, porque eu vejo mulheres descrentes, chateadas, revoltadas, porque acreditaram no feminismo no passado, olhando assim pra trás, nossa, que absurdo, eu não tinha que ter feito isso e tal. Então, assim, muitas mulheres adoecendo por conta disso. Então, assim, é um tema, assim, bacana, que a gente podia trazer depois. E o que eu queria trazer aqui, só pra gente realmente fechar de verdade. Você falou sobre esse fato da gente estar influenciando através dos nossos amigos, do nosso ciclo ali e tal. Tem muitas pessoas, e eu conheço gente, tá? Num grupo, a gente viu recente o pessoal falando assim, nossa, mas, pessoal, a gente tem que sair da internet, a gente tem que fazer uma manifestação, quem topa aí comigo lá, a gente precisa juntar e tal. Concordo, a gente precisa dessa motivação, dessa força, dessa energia, mas não vamos subestimar esse bate-papo, essa influência, o nosso amigo que agora... Um livro na vida de alguém. Então, quando a gente faz esse tipo de reunião, mesmo que online, tem o seu poder. E é um detalhe que a gente estava falando sobre esse conhecimento que a gente tem aqui. Às vezes, o que eu falo aqui tá muito óbvio. Nossa, é isso mesmo e tal. Mas para outro ali, que eu falei sobre um detalhe, peraí, como assim? Que ideia é essa? Eu não tinha ouvido dessa forma ainda. Deixa eu entender um pouco mais. Esse debate aqui que a gente faz, essas reuniões, às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer uma reunião presencial. Mas vamos fazer uma reunião online? Vamos fazer uma live? Eu acho que a gente tem, sim, que continuar explorando o digital. Sim, eu acho que o pessoal ficou meio desanimado, caiu um pouquinho. E depois, assim, de tempos em tempos, fazer uma reunião maior. Sim. Então a gente precisa do reforço de base.
que a gente estava comentando aqui, e vamos trabalhar para isso. Eu acho que a gente tem algo assim surgindo muito bacana que a gente pode começar a aproveitar. E aí eu queria também chamar vocês para poder participar desse projeto e começar a fazer essas reuniões de vez em quando. Ótimo. Nem que seja online mesmo, fazer um bate-papo. O que vocês acham? Acho Sim, é muito interessante, sim, o online é bom que alcança as pessoas que estarão em lugares totalmente diferentes, né? Num Sim. carro, em casa, fazendo a janta, e do que conseguir, às vezes, estar lá presente. Então, é uma ferramenta, né? A gente tem que usar. muito, muito importante. Que eu acredito muito no potencial da tecnologia hoje para levar mais conhecimento. Bacana. Bom, agora vamos realmente finalizar. Esses conteúdos a gente pode trazer depois no futuro, que eu acho assim super bacana, e conversar com vocês assim foi maravilhoso. Eu gostei muito das ideias assim e aprendi muito com vocês. Eu achei assim muito legal a história de vida de vocês assim, é inspirador isso. Que eu comecei um pouquinho mais tarde e tal, mas a forma como vocês vêm trazendo e vem sendo assim liderança, isso inspira demais a gente. Eu fico assim, eu fico orgulhoso e honrado em estar participando e compartilhando essas ideias aqui com vocês. Eu acho isso muito legal. Então, algumas palavras finais, redes sociais, quiser falar com o pessoal, Kézia. Bom, gente, primeiramente agradecer, né? Na verdade, esse episódio ele vai pro ar tanto pro canal do Léo quanto pro da Juventude. Então, espero aí que o pessoal tenha gostado. Foi muito bom falar aqui com vocês. A Bia, antes de tudo, é minha amiga, então é uma pessoa assim que eu admiro muito. Vim no carro falando pra minha mãe, né? Que é uma amiga que ela ainda não conhecia. Eu falei assim, mãe, você vai conhecer a Bia, ela é muito inteligente. Então, assim, eu tenho um orgulho, sabe? Dos meus amigos, as pessoas que Deus tem colocado na minha vida, ela também faz parte do evangelismo da faculdade. A gente se conheceu no mundo cristão, não foi nem Exatamente, através de evangelismo. Então, assim, a gente vê a bondade de Deus através das pessoas que Ele coloca na nossa vida. Então, assim, muito grata aqui também pelo Léo, pela parceria com o estúdio novo, o Acácio que estava ali agora em ouvir ele. Então, assim, somente agradecer e chamar a juventude, né, para buscar mais conhecimento e se posicionar mais. Exatamente. É um convite, assim, maravilhoso. Eu amo ficar, assim, conversando livremente e principalmente, né, trocando experiências, né? E a Kézia realmente comentou que é propósito. A gente tem que buscar um propósito, né? Aí eu queria deixar um versículo aqui pra todo mundo, que antes de vir eu tava pensando assim, gente, eu gosto de deixar às vezes um versículo. Lá em Salmos 119:9 fala assim: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra? Então, que a gente possa manter isso e espero que surjam mais oportunidades pra gente estar aqui conversando. E é só o começo. Não vamos parar, ninguém vai parar a gente. Amém. Nossa, Obrigada. Obrigado, gente. Obrigado, Bia. Obrigado, Kézia. Eu, assim, honrado de verdade por estar compartilhando, assim, tanta informação. Eu sinto que se a gente continuasse, dava pra passar o dia inteiro aqui, ainda ia sobrar assunto. E eu fico muito feliz. E eu tô gostando, porque, assim, sério mesmo, eu tô aprendendo muito com vocês. E isso é que é o bacana, a gente poder fazer essa troca de informações, desenvolvendo. Isso me anima muito pra gente conseguir desenvolver esses projetos. É que nem a Bia falou, é só o começo. E agradeço também a você que ficou até aqui compartilhando desses momentos tão especiais, desse conhecimento, informação. E compartilhe também com outros amigos, com outras pessoas que possam se sentir interessados por esse tipo de conteúdo. Quero agradecer a cada um de vocês aqui, agradecer ao Novo aqui pela oportunidade, na pessoa do Acácio, que abriu esse estúdio aqui pra gente poder estar tratando sobre um assunto assim que é tão bacana, que é tão importante e dar essa liberdade pra gente aqui também. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo que está envolvido com esse desenvolvimento, esse projeto tão especial. E eu quero que cada um fique com Deus e até a próxima.